18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você. Obrigada pela sua companhia. Você sintonizado em 100,7. Estamos juntos mais uma vez aqui no programa 18 horas. A partir de agora, as notícias mais importantes do mundo, do Brasil e aqui do estado do Amazonas para você, diretaço dos estúdios da Rádio Mix Manaus. Boa noite, Cid Soares. Boa noite. E a gente já começa hoje com boa notícia, né? Olha aí. No dia 22 de junho é comemorado o Dia Mundial do Fusca. A data foi criada em 1995 pelo brasileiro Alexander Graham. Bom, e para comemorar, claro, né, o modelo foi eleito aí o carro do século. Afinal de contas, né, quem não tem umas boas lembranças aí dos Fuscas? Nossa, tem uma tia que colecionava Fuscas. Ela amava, sério mesmo. Lá Eu tive o meu. Você também teve? Claro. Olha aí. Bom, e acontece neste domingo, dia 20, o Fusca Clube de Manaus vai comemorar a data com um rolê, vai sair para passear, né, com Exatamente. os Fuscas. A concentração acontece no posto BR das Torres às 7h30 da manhã, não é, Cid? Você Isso vai mesmo. lá? Eu vou, claro. Já tô me convidando aqui. Olha aí. Pra quem tá com o seu Fusca em ordem, eu vou com um amigo meu que tem um Fusca muito top, né? E já sabe que esses passeios aí são muito divertidos e, claro, temos a oportunidade de ver os clássicos e os mais incrementados. Eu vou estar num clássico, num classic. O Justin Rodrigues vai também, é uma grande figurante que você conhece. Bom, portanto, domingo, posto BR, Avenida das Torres, às 7h30. E não esqueça dos apetrechos contra a Covid. Máscara, álcool em gel e evitar aglomerações evidentes. 6 horas e 2 minutos em Manaus. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje aqui do 18 horas. Deputados amazonenses aguardam a data do depoimento na CPI da pandemia do Senado Federal e dizem que convocação como testemunhas comprova que a CPI da Saúde da Assembleia Legislativa fez um trabalho sério e isento. O nosso destaque também. O Ministério Público Federal vai investigar a falta de fiscalização no controle e combate à Covid-19 nos portos de Manaus. Em Manaus, uma escola da rede municipal suspendeu as atividades por tempo indeterminado. O motivo? 2 profissionais de educação testaram positivo para a Covid-19. Vamos falar também. Estudo do Banco Mundial mostra que aqui no Amazonas a burocracia dificulta e muito as atividades empreendedoras. 18 horas. Muito bem, Começa agora, vamos lá. Vamos. Programa 18 horas de quinta-feira, 17 de junho de 2021. Você está ouvindo 18 horas. E olha só, a vacina contra a Covid-19 está chegando ao grupo de pessoas com 30 anos aqui na capital e no interior do estado. Enquanto a prefeitura iniciou hoje a vacinação dos que têm 39 anos e que nasceram entre janeiro e junho, no interior, o governo do Amazonas já faz mutirão para vacinar todas as pessoas a partir dos 30 anos, em Novo Airão e Manacapuru, municípios da região metropolitana de Manaus. E seguindo o cronograma aqui em Manaus, amanhã, sexta-feira, é a vez das pessoas de 39 anos, nascidas em julho e dezembro, se vacinar. E no sábado, dia 19, a previsão é vacinar pessoas com 38 anos. Vale destacar que atualmente Manaus tem 42% da população adulta já vacinada, considerando que a cidade tem 1,5 milhão de habitantes com mais de 18 anos. E se vacinar os 300 mil do grupo de pessoas com 30 anos, chega a 62% de adultos imunizados. E tem município no interior onde a vacinação está bem avançada, bem mais avançada que em Manaus, inclusive. Um exemplo é a cidade de Boa Vista do Ramos, onde a prefeitura já vacinou todos os adultos maiores de 18 anos e agora está fazendo a repescagem de quem não se vacinou. E em Maués, Cid, a vacinação chegou esta semana aos grupos de pessoas que têm idades aí entre 20 e 24 anos. No início de maio, foi imunizado o público de 18 anos sem comorbidades na zona rural de Maués. O vacinômetro do município mostra que 61,9% da população já foi vacinada, pelo menos com a primeira dose. É uma dica para você que está nos ouvindo agora, não perca tempo não. Se chegou a sua vez, procura um dos postos de vacinação e vá se imunizar contra essa doença que já fez mais de 13 mil vítimas fatais aqui no nosso estado, em pouco mais de um ano.
né? E que continua matando pessoas de todas as idades. Exatamente, Cid Soares. E para agilizar todo o processo, é bom fazer o cadastro no site imuniza.manaus.am.gov.br. Não é obrigatório não, tá? Mas é para agilizar todo o processo e você pode ir direto no posto de vacinação mesmo sem ter feito o cadastro lá no site, tá? Basta apresentar um documento de identidade com foto e comprovante de residência. Ajuda só a ficar organizado o negócio. Exato. Então vai no site lá. E olha, até a tarde de hoje o Amazonas havia aplicado 1.610.000 doses de vacina contra a Covid, sendo que 1.105.000 pessoas receberam a primeira dose e 513.000 receberam as 2 doses do imunizante. O Amazonas hoje é o 5º estado que mais vacinou sua população, com 26,18% imunizadas com a primeira dose e 12% com as 2 doses, que garantem uma imunização satisfatória. E Manaus está vacinando em média 10.000 pessoas por dia desde o mutirão do último fim de semana, quando foram vacinadas 141.000 pessoas. 18 horas. E o Ministério Público Federal vai investigar a falta de fiscalização no controle e combate à Covid-19 nos portos de Manaus. O inquérito foi instaurado depois de uma denúncia feita pelo Instituto Amazônia Equatorial, que constatou que os protocolos sanitários de prevenção ao vírus não foram respeitados nesses locais. A repórter Júlia Gomes conta pra gente mais sobre essa história. O Ministério Público Federal instaurou inquérito civil para apurar a falta de fiscalização no controle e combate à Covid-19 nos portos Demétrio, localizado no bairro Educanos, na Zona Sul, e da Manaus Moderna, no centro da capital. Segundo o MPF, o inquérito foi instaurado a partir de uma denúncia feita pelo Instituto Amazônia Equatorial, informando a ausência de fiscalização por parte da Agência Nacional de Transportes Aquaviários no controle e combate à Covid nos 2 portos. De acordo com o diretor jurídico do Instituto Amazônia Equatorial, Américo Goraieb Neto, depois de um estudo feito nesses locais, foi constatado que os protocolos de prevenção ao novo coronavírus não estavam sendo respeitados, principalmente no porto da Manaus Moderna. Foi feito um trabalho in loco dos portos existentes na cidade de Manaus, referente ao embarque regional. E foi constatado que, com exceção da estação hidroviária, os demais portos, e principalmente naquela região da Manaus Moderna, não estavam sendo cumpridos protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde. Grande acúmulo de pessoas, ausência de álcool gel, ausência de verificação de temperatura, uso de máscaras. Ainda segundo o diretor jurídico do Instituto, com base nas informações levantadas e com o intuito de proteger a sociedade, foi protocolada a denúncia junto ao Ministério Público Federal e também a outros órgãos, solicitando a proibição do embarque nessas áreas, sendo direcionadas à estação hidroviária, também conhecida como Rodway, onde, segundo ele, os protocolos são obedecidos. Com base nisso e no intuito de proteger a sociedade, o Instituto efetivou uma denúncia junto à Capitania dos Portos, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e ANTAC, que é a agência reguladora, para que fossem tomadas as providências legais, que fosse proibido o embarque nessas áreas e os embarques fossem direcionados à estação hidroviária, onde são cumpridas normativas e protocolos. Nós entramos em contato com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e até o fechamento desta reportagem, eles não enviaram resposta. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A CPI da pandemia no Senado convocou o presidente e o relator da CPI da Saúde no Amazonas. O delegado Péricles e Fausto Júnior foram convocados como testemunhas para depor sobre os resultados da CPI da Saúde, realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas no ano passado. Os deputados aguardam a data do depoimento e dizem que a convocação é a comprovação de que a CPI da Saúde realizou um trabalho sério e isento. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. A
convocação dos deputados estaduais do Amazonas, delegado Péricles e Fausto Júnior, para deporem sobre os resultados da CPI da Saúde, realizada na Assembleia Legislativa em 2020, foi aprovada ontem pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado. Delegado Péricles e Fausto Júnior foram convocados como testemunhas, já que exerceram as funções principais na comissão. Péricles como presidente e Fausto como relator da CPI da Saúde. A convocação foi aprovada a pedido do senador Marcos Rogério, do grupo de apoio ao presidente Jair Bolsonaro na CPI do Senado. Ele citou as denúncias da compra superfaturada de respiradores pelo governo do Amazonas, foco da Operação Sangria e a instalação do Hospital Newton Lins em Manaus. No requerimento, o senador de Rondônia argumentou que irregularidades na aquisição emergencial dos ventiladores pulmonares deflagraram a Operação Sangria, que teve início em junho de 2020 e atualmente está na 4ª fase das investigações. Nessa etapa, o foco é nas irregularidades na construção do Hospital de Campanha Newton Lins em Manaus. Na terça-feira, o deputado Fausto Júnior usou suas redes sociais para criticar a postura do presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, e a CPI no Senado. Segundo o deputado, Omar Aziz estaria criando tempestades para depois barganhar calmarias. Após a aprovação dos depoimentos dos deputados do Amazonas, Omar Aziz declarou que Fausto Júnior tinha muito a explicar, já que foi relator da CPI estadual. Para o deputado delegado Péricles, a convocação dele é a prova da seriedade e isenção dos trabalhos da CPI da Saúde no Amazonas, que revelou o esquema milionário de superfaturamento na compra dos 28 ventiladores pulmonares inadequados para pacientes com Covid. Por conta da minha convocação à CPI da pandemia no Senado, eu pretendo levar tudo que foi investigado, tudo que foi apurado durante a CPI da Saúde na Assembleia Legislativa, a qual eu presidi, com todos os pontos de irregularidades constatadas naquele período. E, além disso, durante todo o meu papel como fiscalizador, como parlamentar, tudo que foi apurado de errado na gestão da saúde, eu pretendo colaborar com a CPI no Senado. Já o deputado Fausto Júnior disse que vai aguardar a data da convocação para se pronunciar. Por meio de nota, ele informou que está à disposição da CPI do Senado e que vai prestar as informações necessárias sobre a saúde pública no Amazonas. Odineia Araújo para o 18 horas. E para falar mais sobre a CPI da pandemia no Senado Federal, vamos chamar agora o nosso correspondente direto de Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite. Bom, a CPI suspendeu os trabalhos com a ausência do empresário Carlos Wizard, que faria parte de um suposto gabinete paralelo de aconselhamento ao governo federal nas ações de combate à pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Então, agora, quais são as novidades aí de Brasília, principalmente da CPI da pandemia? Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje o presidente senador Omar Aziz abriu a reunião da CPI e logo depois encerrou, porque o empresário Carlos Wizard, apontado como o financiador desse gabinete paralelo do governo do presidente Jair Bolsonaro, está nos Estados Unidos. Ele disse que não virá. Já o auditor do Tribunal de Contas da União, o senhor Alexandre Marques, que é aquele que fez um relatório, supostamente usando o nome do TCU, usando dados coletados pelo pai dele para dizer que os estados estavam forjando dados de número de mortes e de pessoas tratadas pela pandemia justamente para receberem mais recursos. Obviamente que esse relatório dele foi anulado e agora ele foi chamado para depor na CPI. Ele conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para ter o direito de permanecer calado. Por isso, e por causa também da sessão de hoje, que discutiu e aprovou a privatização da Eletrobras, o presidente Omar Aziz acabou suspendendo. E amanhã tem uma audiência pública com 2 médicos, então a CPI volta a explodir mesmo só na semana que vem. O fato novo, Karime e Cid, é que o 18 horas teve acesso ao recurso apresentado pelo Senado contra o habeas corpus concedido pela ministra Rosa Weber em favor do governador Wilson Lima. Na quinta-feira passada, o governador conseguiu o direito de ter a presença facultada na CPI e de ficar em silêncio.
ele escolheu não ir à CPI e perdeu ali uma oportunidade de esclarecer ao povo do Amazonas e ao Brasil o que aconteceu em janeiro desse ano, quando ocorreu a crise do oxigênio no sistema de saúde. É um documento de 8 páginas que foi protocolado ontem no STF. Nesse documento, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, ele argumenta que o comparecimento do governador Wilson Lima é uma prestação de contas, de tomada de responsabilidade sobre os recursos federais. Não há motivo para ele não comparecer. Por isso, ele pede que o STF negue a ele o direito de ausência, tornando obrigatória a presença dele na CPI. O recurso também pede que ele, caso a CPI reconvoque o governador e ele não compareça novamente, seja conduzido de forma coercitiva para depor na CPI. Nesse recurso, o presidente da CPI assegura que o governador Wilson Lima o direito de ficar em silêncio para as perguntas às quais possam incriminá-lo. Ou seja, ele poderá falar de terceiros, falar de outras pessoas, mas poderá ficar em silêncio quando forem feitas a ele perguntas referentes a processos os quais ele está sendo investigado, entre eles o da PGR, da Procuradoria-Geral da República, que trata sobre a crise do oxigênio no Amazonas. Então, o STF está analisando esse recurso e o resultado deve sair nos próximos dias. Karine. Certo, então, mas aí abre algum precedente, né? Depois que o governador conseguiu esse habeas corpus e agora com a justiça interferindo tão diretamente sobre a CPI, muda de alguma forma os rumos aí dos trabalhos da comissão? Digamos que não, Karine, não muda os rumos da investigação, porque o direito de ficar em silêncio para não produzir provas contra si, que foi o recurso que vem sendo usado pelo ex-ministro da Saúde, General Pazuello, pelo auditor do TCU e também pelo governador Wilson Lima, é um direito constitucional. Então, os senadores precisam se movimentar de outras maneiras para conseguir as informações e driblar as mentiras que são ditas pelos depoentes. No caso do não comparecimento do governador Wilson Lima e das afirmações contraditórias do ex-secretário de Saúde Marcelo Campelo, a CPI vem buscando apoio e agora vai buscar apoio da CPI da Saúde, como foi dito pela Odinei Araújo, que foi instalada na Assembleia Legislativa do Amazonas e que abordou diversos crimes de corrupção cometidos durante a pandemia. No caso, nessa CPI, tem senador que ainda exige a presença do governador Wilson Lima. É o caso da senadora Elisiane Gama, do estado do Maranhão. Ela fez uma pergunta que eu acho que ela é nossa também. Vamos ouvir. Agora, uma pergunta que me fica na minha cabeça. Se você tem um governador que diz que não tem culpa no cartório, né? Usando aqui o jargão popular. Se você tem um governador que diz que a responsabilidade não foi dele em relação a esse volume de mortes que aconteceu no estado do Amazonas, em menos de um mês, nós tivemos aí mais de 2 mil mortes. Se você tem, ao mesmo tempo, a certeza de que você não cometeu nenhum equívoco, por que não vir a CPI? Por que não vir para falar a verdade? Por que não vir, de fato, para escancarar aquilo que efetivamente foi feito, foi solicitado pelo estado do Amazonas e que não foi atendido pelo governo federal? E esses foram os questionamentos da senadora Elisiane Gama, membro da CPI da pandemia no Senado Federal, falando sobre a ausência do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, para depor lá na CPI. Carlos Eduardo, que mais nós temos a esse respeito? Pois é importante ressaltar, Karine, que a crise da pandemia no Amazonas é resultado não só de falhas da gestão do governo do Amazonas. O governo federal tem uma grande parcela. O governador Wilson Lima permitiu que o governo federal adotasse medidas absurdas, fazendo do estado um laboratório e os amazonenses de cobaias de uma série de experimentos não comprovados. Isso tudo aconteceu porque o governador, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, permitiu que isso acontecesse. Foi o que disse o senador Otto Alencar. Vamos ouvir. Perguntar os fatos que aconteceram e levaram a tantos óbitos, sobretudo a proposta do governo, comandada pelo presidente da República e o seu ministro, de deixar a doença correr à vontade para buscar a imunidade de rebanho, que resultou na morte de muitas pessoas, né, lá no estado do Amazonas, sobretudo em Manaus. Esse talvez seja o laboratório do crime do governo Jair Bolsonaro. Uma doença grave que
tem letalidade alta, que levou à morte de várias pessoas, e eles estimularem que as pessoas se contaminassem, porque sabiam, de forma desonesta, que 95% ia cursar sintomático leve e moderado, mas que 5% ia ser grave e morreria. Isso foi a tese do Osmar Terra, defendido pelo presidente da República, que o Pazuello aceitou, e, na minha opinião, dentro do que eu conheço em torno de viroses e doenças dessa natureza, foi a coisa mais grave que aconteceu no Brasil, porque foi de origem do próprio governo, o governo que aceitou isso. E esse aí foi o posicionamento do senador Otto Alencar, que também é membro da CPI da pandemia do Senado Federal, falando sobre o que aconteceu aqui no estado do Amazonas, principalmente sobre a crise da falta de oxigênio que o estado passou e enfrentou em janeiro deste ano. Carlos Eduardo, realmente são muito pesadas as impressões sobre o que aconteceu e as falhas, tanto do governo federal quanto do governo do estado, a respeito da tratativa de toda a condução da pandemia aqui no Amazonas, não é? Exatamente. Uma coisa puxa a outra, né? Desde a primeira fase, da primeira onda da pandemia, o governo do estado cometeu diversas falhas, inclusive suspeitas de corrupção, e que a Assembleia Legislativa do Amazonas investigou por meio da CPI da Saúde. Agora, a CPI do Senado Federal já começa a investigar não só essa primeira fase, essa primeira onda que aconteceu no Amazonas, e agora a crise do oxigênio. Ou seja, o Amazonas, devido ao não comparecimento do governador Wilson Lima à CPI, a CPI da Covid-19 no Senado, ela começa a investigar outras vertentes e o cerco vai se fechando contra o governador. Antes de passar para você, Karime, Cid, uma última notícia. O Senado aprovou agora à tarde a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. Como eu disse, a CPI hoje não aconteceu por causa dessa sessão, que foi uma sessão tumultuada, sem acordo, mas agora à tarde saiu. A União ficará com 45% das ações da maior companhia de energia elétrica da América Latina. O governo afirma que a privatização pode reduzir a conta de luz em até 7,36%. Mas as entidades ligadas ao setor elétrico dizem que a conta pode ficar mais cara. Isso porque a proposta vai expandir a geração de energia elétrica por termoelétricas movidas a gás natural, o que deve encarecer as contas, principalmente nos estados da região norte, inclusive o estado do Amazonas. Volto para vocês, Karime e Cid. Nossa, jogou a bomba e vai embora, né? Já tá cara essa conta de luz, Cadu. Como que a gente vai pagar aqui, menino? E sobre termoelétricas, a gente já conhece essa história, né? Pois é, mas enfim, vamos aguardar para ver os próximos acontecimentos. Muitíssimo obrigada. Sim. Só para complementar esse assunto, isso foi o texto base. Ainda vão ser analisados os destaques da matéria. Que destaques são os pontos, né, de cada lei. Cada lei é uma emenda de um parlamentar, de um senador. Então, cada ponto vai ser destacado. Eu acho que essa discussão sobre a privatização, que já é certa, isso aí não muda, os detalhes vão ser discutidos ao longo da semana. Ou seja, ainda o texto base já foi aprovado, isso aí é certo, mas os detalhes dessa privatização irão acontecer ao longo da semana. E essa diminuição aí na conta de energia elétrica foi até um dos fatores anunciados agora há pouco pelo ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque. Ele disse que, né, isso vai diminuir, né, baratear a conta de energia elétrica do brasileiro. Vamos aguardar para ver. Muitíssimo obrigada. Aí eu pergunto do Cid, será ele acredita? Né? Então, eu vou até colocar uma fala aqui, que é o seguinte: quando a gente fala em gás natural, é bom lembrar que o Amazonas produz gás natural. Há pouco tempo se reinjetava o gás porque não tinha como mandar isso. Então, se vier a ficar mais caro, meu amigo, vai ser simplesmente o cúmulo do absurdo, é falta de gestão. Aí sim é hora de a gente botar a boca no trombone, porque não é possível um lugar onde se produz gás natural a gente ter um preço abusivo, um preço acima do normal. Aí não dá para encarar um negócio desse. Pois é, olha lá, olha quanta polêmica. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo, direto de Brasília. Boa noite, bom trabalho. Um abraço, boa noite, tchau, tchau. Boa noite, querido. Tchau, tchau. Agora em Manaus, 6h24. Você está ouvindo 18 horas.
Bom, a Assembleia Legislativa do Amazonas aumenta salário de função gratificada na educação, mas mantém categoria sem reajuste. E o Sindicato dos Trabalhadores da Educação critica projeto de lei que altera planos de cargos, carreiras e salários da Secretaria de Educação e diz que a carga dobrada vai penalizar professores que estão prestes a se aposentar. As informações agora com a Diné Araújo. O projeto de lei número 54/2021, aprovado essa semana pela Assembleia Legislativa do Amazonas, altera a Lei 3.951 de 2013, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Secretaria de Educação do Estado. De acordo com a justificativa do governo do Amazonas, o projeto tem por objetivo corrigir desvirtuamentos identificados pela SEDUC, além de autorizar pedagogos e outros trabalhadores das escolas a estender a jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais. É claro que eles vão receber pela carga dobrada. A presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, a deputada Terezinha Ruiz, afirmou que a partir da aprovação da proposta, os professores, pedagogos e outros trabalhadores das escolas poderão estender as jornadas de trabalho e isso é positivo tanto para os profissionais, que poderão aumentar os vencimentos, quanto para os alunos, que terão maior oferta de profissionais disponíveis nas escolas. Mas a questão principal desse projeto é que ele aumenta os valores dos salários do quadro da função gratificada da SEDUC, enquanto os trabalhadores da educação permanecem sem reajuste e com salário congelado. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação criticou essa proposta. Para a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, o projeto é um retrocesso na valorização dos trabalhadores da educação e isso vai refletir na aposentadoria deles. É muito triste verificar que ainda há parlamentares que tentam iludir os trabalhadores em educação. Ao invés de se estar falando em concurso público e valorização de fato e de direito, se autoriza uma carga dobrada, onde o trabalhador termina sendo penalizado, pois na sua aposentadoria, esse valor que ele recebeu e contribuiu não será computado, uma vez que carga dobrada e acréscimo de trabalho só beneficia o empregador e nunca o trabalhador. Então é muito triste ver que em pleno século XXI estamos retrocedendo na valorização dos trabalhadores em educação. O projeto de lei aprovado é oriundo da mensagem governamental do ano passado. Assim que assumiu em 2019, o governador Wilson Lima enviou à Assembleia Legislativa um projeto chamado de Pacote de Maldades, em que pedia o congelamento do salário de todos os servidores do Estado, incluindo os professores. O congelamento dos vencimentos foi aprovado em julho de 2019 e vale até esse ano. O descontentamento dos trabalhadores da educação é que esse projeto de lei aprovado essa semana beneficia justamente um grupo seleto que exerce função gratificada, como gestores escolares, assessores de gestão educacional e pedagogos com 20 horas de trabalho. Diné Araújo para o 18 horas. 18 horas. E ainda hoje aqui no 18 horas, partidos já realizam prévias para lançar seus candidatos à presidência da República. É o nosso assunto daqui a pouco, logo depois da playlist. Você está ouvindo 18 horas. E agora nós vamos saber a previsão do tempo e temperatura para essa noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar aos 30 graus. As chances de chuva já são de 90% hoje, tá? E a umidade relativa do ar fica entre 59% e 96%. Mix. Foi depois de bater recorde nesta quarta-feira, atingindo 30 metros e 2 centímetros, o Rio Negro se manteve estável nesta quinta-feira. Esta marca é a maior da história desde o início dos registros em 1902. A cheia este ano foi muito rigorosa em praticamente todo o Amazonas, causando inundações, muitos prejuízos e transtornos. Pois é, Cid, olha, pelo menos 20 bairros aqui de Manaus foram atingidos. Das 62 cidades, 48 estão em situação de emergência. E ainda de acordo com a
Defesa Civil, em todo o estado do Amazonas, mais de 455 mil pessoas foram afetadas. Mais de 16 mil famílias tiveram perdas na produção agrícola por causa da enchente dos rios. Segundo o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas, os prejuízos com a enchente chegam a quase 190 milhões de reais. 18 horas. Um estudo que mostrou aí a inviabilidade ou a dificuldade dos empreendedores aqui no estado do Amazonas. Esse estudo mostrou que o estado do Amazonas, a burocracia toda dificulta e muito as atividades empreendedoras. O estado é um dos últimos no ranking geral de facilidade de fazer negócios. Esse estudo mostrou também que nenhum dos 26 estados e Distrito Federal tem hoje todas as boas práticas para incentivar e facilitar as atividades empresariais. Vamos agora conferir os detalhes com a repórter Júlia Gomes. De acordo com o relatório do Banco Mundial sobre o ambiente de negócios no Brasil, o Amazonas é o 16º no ranking geral para a facilidade de fazer negócios. O estudo, que pela primeira vez relaciona os 26 estados e o Distrito Federal, pretende identificar as melhores práticas em termos comerciais e contribuir para o aprimoramento do ambiente de negócios do Brasil, a partir de aspectos que são fundamentais para a atividade econômica, como a abertura de empresas, obtenção de alvará de construção, registro de propriedades, pagamento de impostos e execução de contratos. E dentro desses critérios, na lista de abertura de empresas, o estado amazonense cai para a 18ª posição. O Amazonas é ainda o 15º no ranking no que diz respeito à execução de contratos e o 14º na obtenção de alvarás de construção. O desempenho do estado só é melhor no quesito registro de propriedades, ficando em 8º lugar, e na 7ª posição no que trata a questão de pagamento de impostos. O relatório foi encomendado pelo governo federal por meio da Secretaria-Geral da Presidência e financiado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, pela Federação Brasileira de Bancos e pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. A diretora superintendente do Sebrae Amazonas, Lamice Saide Cavalcante, afirma que o ambiente de negócios é primordial para ser melhorado em todo o estado, por meio da desburocratização. A desburocratização, onde nós temos aí uma forte parceria com a junta comercial e a melhoria do ambiente de negócios via leis, via decretos do governo do estado e dos municípios, melhora muito a questão do empreendedorismo para que ele chegue realmente aos cidadãos e para que os empresários, os empreendedores gerem emprego e renda em seus municípios, em seus locais de origem e passem a realmente fortalecer a economia local e toda a economia amazonense. Para a diretora do Sebrae Amazonas, o crescimento econômico por meio da geração de emprego e renda deve continuar sendo impulsionado via micro e pequenos negócios, como vem sendo feito no estado e também no país. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. Agora sim, estamos conectados com esse prefeito Arthur Virgílio Neto, que vai conversar com a gente sobre todo esse cenário de expectativa já para as próximas eleições presidenciais. E o partido, o partido do prefeito mudou, do ex-prefeito, mudou aí a forma de votação, a forma de escolha para lançar o nome do candidato do partido. Vamos conversar agora com o Arthur Virgílio Neto a respeito dessas mudanças. Muito boa noite, Arthur Virgílio Neto, muito obrigada pela sua presença conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Karine. Boa noite, Cid. Boa noite, Arthur. Estou às ordens, completamente às ordens de vocês. É um prazer muito grande rever a Rádio Mix, ainda que à distância. Certo. Então, o PSDB mudou, alterou a forma de votação e de escolha para o nome que vai representar o partido nas próximas eleições presidenciais. Essa mudança, como é que o senhor analisa? O senhor achou interessante? Olha, sim. Eu fui uma das pessoas que mais lutou por isso, porque desde 2018 que eu tento que o partido faça prévias, dando espaço para que seus mandatários, seus parlamentares, seus
militantes possam votar, possam participar do processo. É um processo que nos obriga a correr o país, que nos obriga a participar de debates individualmente com a imprensa e que prevê debates entre os 4 candidatos. Eu tenho a honra de ser um deles. O partido tem muitos quadros e o partido sempre foi um partido de quadros e foram 4 pessoas selecionadas para a disputa. O governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, que é uma figura assim, realmente muito promissora. O senador Tasso Gereissati, que é talvez a maior figura com que o Senado conte hoje. E o governador João Dória, que tem o grande mérito de ter sido o grande impulsionador da luta pela vacina no Brasil. Eu entro como aquele que tem 32 anos de serviços prestados ao PSDB, ao mesmo tempo um objetivo muito claro, que é expor que a Amazônia não é o que pensam. A Amazônia é a região mais importante do país e tem que ser tratada com esses olhos estratégicos, esses olhos, no bom sentido, ambiciosos, com que aqui nós aprendemos a lidar. Nós sabemos que o futuro do Brasil passa pelo futuro do Amazonas. E o futuro do Amazonas passa pela manutenção da floresta em pé e pela exploração da biodiversidade, do banco genético mais rico do planeta que está em nossas mãos, das águas potáveis que estão em nossas mãos, que vão virar commodities, com certeza. Um barril de petróleo na segunda metade desse século não vai valer quase nada. Já um barril de água vai valer muito. Então nós temos tudo isso e é fundamental que nós atentemos para a atenção do mundo para nós e para os deveres do governo federal para com o Amazonas, com a Amazônia, para que o Brasil prospere. Inclusive com uma sociedade entre PhDs e índios, não tem nada mais para conhecer a floresta melhor do que essa dupla. É difícil, um sabe a parte teórica e o índio sabe a parte prática. Então, ao invés de desrespeitar índios, deveriam ter os índios como parceiros, enfim. E tudo isso vai ser muito discutido. Estou pronto para discutir também a economia nacional, os rumos que a gente deve tomar e chamar atenção para o fato que o PSDB sempre foi grande. Ou ele ganhava a eleição ou ele era o outro, aquele que era escolhido para chefiar as oposições. Era uma coisa honrosa que nem todos compreendiam, mas uma coisa honrosa que o povo nos dava. Perfeito, então estou disposto. Arthur, a Executiva Nacional do PSDB definiu e divulgou quais serão as regras para as prévias que vão escolher o candidato do partido à presidência da República. O modelo escolhido é diferente do que vinha sendo definido pelo governador de São Paulo, João Dória. Quais são essas diferenças que você pode destacar? Olha, eu até fui escolhido pelo presidente do partido para cuidar disso, para poder harmonizar, ou tentar harmonizar os interesses e as opiniões dos pré-candidatos. Eu sendo o terceiro e mais 2 outros companheiros, Tasso e Eduardo Leite. É porque eu quis dizer o seguinte, as prévias têm que ser atrativas e atraentes para aquelas pessoas que não dispõem de um colégio eleitoral tão expressivo como São Paulo. Ficaria talvez uma coisa meio desigual. E nós conseguimos que o governador, a maioria que se esperava, se formaria a favor de uma participação mais igualitária das forças que compõem o partido que disputarão a prévia. E eu conversei já com o governador João Dória e ele está completamente compenetrado de que ele é muito valente, ele tem muita garra, está compenetrado de que ele não deve deixar de disputar as prévias porque sua ideia não prevaleceu. Ao contrário, mostrou um espírito de democrata disputando as prévias, mesmo não tendo prevalecido com suas ideias. O senhor falou agora, no início, mencionou algumas bandeiras, né, a serem defendidas pelo senhor durante essa campanha. E a Amazônia, é claro, é uma bandeira muito importante, que o senhor tem muita propriedade a respeito desse assunto. Agora, num cenário internacional, a Amazônia para um cenário internacional, o senhor mudaria o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro? Qual seria né, como é que seria a Amazônia no seu olhar? Como é que o senhor conduziria a Amazônia internacionalmente? Olha, eu mudaria a postura da política internacional em 180 graus, completamente. Eu vou, aliás, apresentar um projeto de governo que vai contemplar bastante essa análise.
Então, o que acontece hoje? O Brasil hoje é um país com diplomacia desprestigiada. O Brasil hoje é um país que não é acatado, que não é visto, que não é ouvido. E ao contrário, se a gente olhar bem as palavras ditas em alguns momentos pelo presidente americano Joe Biden, ele diz: o Brasil não está cumprindo as suas metas de luta contra o aquecimento global. E não está. Essa é a verdade. O desmatamento está crescendo, nós não conseguimos acabar com as queimadas, enfim. Temos o ministro do Meio Ambiente que ele é o avesso do bom senso e o avesso da boa-fé. Então eu diria que ele é o inimigo da Amazônia, é o inimigo dos índios, é o inimigo das riquezas que nós podemos trazer para o nosso povo se deixarmos a floresta em pé e se, ao invés de a derrubarmos, tirarmos das folhas das suas árvores a grande riqueza que a biodiversidade e a biotecnologia poderão nos propiciar. Então, é muito diferente mesmo a minha visão em relação à visão do governo, porque eu presinto, inclusive, o perigo para a segurança nacional se nós continuarmos mês a mês batendo recorde e mais recorde em cima de desmatamento. Acaba acontecendo uma intervenção militar aqui, e é tudo que eu não quero. Acaba acontecendo uma intervenção militar. Isso o presidente Biden já disse. A gente sabe que a ONU ela é muito influenciada pelos Estados Unidos. Aí você sabe, Karine, alguém pode falar assim: mas a Rússia não vai gostar. Eu digo ao contrário. Eu, com a experiência que tenho como diplomata, eu digo que a Rússia vai simplesmente anexar os países que antes compunham a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vai anexar e ninguém vai poder dizer nada, porque o Brasil, eles teriam feito isso com a Amazônia, os americanos e mais alguns outros países, e aí a China então vai reclamar, a China não vai permitir. Não, a China vai aproveitar esse momento e logo de cara vai anexar Hong Kong, que é um grande sonho dela, pegar aquela cidade riquíssima, civilizadíssima, muito forte, que é Hong Kong. Então, nós temos que entender que a autonomia, a autonomia do Brasil, sobre o mando do Brasil sobre essa região tão relevante, talvez a mais relevante do mundo, se levarmos em conta o clima, se levarmos em conta a economia e história, é a mais relevante do Brasil. Se não entender isso, nós acabaremos tendo problemas graves nesse campo. Então a Amazônia não é vista pelos próprios brasileiros como uma região tão importante assim. Eu sempre disse 500 vezes, como deputado, como senador, como prefeito, como pessoa que regularmente é entrevistada pela imprensa brasileira, eu digo sempre, pessoal, não pensem que eu sou um provinciano que quer construir uma ponte em cima do rio tal, de Igarapé tal, que ligue a casa do seu Joca para a casa da dona Noca, para eles poderem jogar um baralhinho de noite. Não é isso. Eu penso em tão grande, a Amazônia é grande. A Amazônia é uma grande parte do futuro da humanidade e ela é a maior parte do futuro do Brasil. Muito bem, Arthur, até agora a gente sabe que são pré-candidatos. Vou até repetir isso aqui, né? São pré-candidatos, então, os governadores de São Paulo, João Dória, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o senador cearense Tasso Gereissati e o senhor, claro. Por que houve essa decisão de disputar essas prévias e quais são as suas chances nesse meio aí? Olha, do jeito que a coisa está, ficou, como saiu da executiva a decisão, ficou melhor, porque é uma questão. Primeiro, eu sempre pensei assim, eu nunca tive essa paura toda de São Paulo ter mais filiado, eu nunca tive essa paura toda. Eu disse o seguinte: se eu estiver disposto mesmo, eu vou me enfiar no meio dos militantes em São Paulo, claro, com a ciência do governador João Dória, que é meu amigo, como vou ao Rio Grande do Sul. Já tenho um convite do governador para almoçar com ele, eu vou lá almoçar com ele, mas vou, obviamente, me reunir com os filiados, vou falar para a imprensa gaúcha, vou fazer tudo isso. No Ceará, trânsito livre, em qualquer lugar. O Brasil é um país democrático e eu vou marcar os meus encontros e espero o momento em que nós possamos estar. Vamos ser certamente entrevistados, cada um em determinados programas de televisão, de rádio, cada um vai ser entrevistado de per si, mas será um momento em que nós teremos a ocasião de debater os quatro,
para nós vermos efetivamente quem tem ou quem não tem a proposta econômica, a proposta social, a proposta para a Amazônia, a proposta de política externa, a proposta de reforma administrativa, a proposta de retomada das reformas estruturais para valer, ou seja, governar com um projeto e não governar à base do toma lá da cá, pura e simplesmente. Então eu estou assim bastante tranquilo quanto a isso e creio que já é uma grande honra para mim, num partido com as tradições do PSDB, eu ter sido um dos 4 líderes do partido que poderão ter a honra de dizer, olha, eu disputei o direito de disputar a presidência da República. Se vencer, melhor ainda, eu seria o primeiro presidente do norte do país. Eu seria o primeiro presidente. E mais, não é jogo de vaidade, é jogo de se ter projeto para o país e de se ter o que oferecer efetivamente, prestando contas a um partido que tem sido muito maltratado, mas agora está no caminho certo. As prévias são um indício disso. O PSDB deu para o Brasil a lei de responsabilidade fiscal. Deu uma moeda, o Brasil não tinha moeda. E país que não tem moeda perde o caráter, perde a identidade. Ele deu a lei de responsabilidade fiscal, deu a inflação baixa, liquidou com a hiperinflação. O PSDB fez a primeira geração de reformas estruturais que mudaram e modernizaram muito a economia brasileira. Então, nós temos um acervo de realizações que nenhum outro partido pode dizer que tem. E se quiser dizer, é democrático, a gente debate isso. Mas é olhar para o futuro agora. Exato. Muita história. Arthur, para finalizar, como é que o senhor está analisando os trabalhos da CPI da pandemia no Senado Federal? Como é que o senhor está analisando a condução? O senhor acha que vão conseguir responsabilizar alguém, por exemplo, no caso da crise de oxigênio aqui no estado do Amazonas? Olha, o responsável é o governador Wilson Lima. Eu sei da dificuldade que o senador Omar tem certamente de avançar contra ele assim muito abertamente. E eu sinto também que ele deve ver um drama, ele teria uma necessidade eleitoral de avançar contra ele, enfim. O Wilson é uma figura que, se não existisse, teria que ser inventado, nem que fosse pelo Walt Disney, por alguém assim. Porque o Wilson, ele nega ir à CPI, se valendo de um pretexto bastante safado, bastante covarde, que foi dizer que foi aproveitar a jurisprudência que cabia em outras pessoas acusadas, e ele então se valeu disso para não comparecer. E agora ele está dizendo que não vai comparecer. Ele recebeu um habeas corpus muito amplo, então ele está dizendo que não vai comparecer porque está vacinando. Quer dizer, então ou ele caminha ou masca chicletes. Ele não consegue caminhar e mascar chicletes ao mesmo tempo. Então é uma coisa lamentável. Ele e as pessoas todas que direto ou indiretamente, no parlamento ou fora dele, no governo dele ou fora dele, em qualquer circunstância ligadas a ele, são pessoas que têm contas a prestar ao país, têm contas a prestar à verdadeira justiça, porque existem 2 justiças, uma que pode não querer se fazer e outra que vem e se impõe. Eu vi, por exemplo, agora sobre a Operação Maus Caminhos, eu vi a decisão do Ministério Público Federal e vi a decisão da Polícia Federal de reivindicarem para eles de volta o direito de eles trabalharem, investigarem e depois mandarem a julgamento o que seja concluído na Operação Maus Caminhos, porque a economia, a saúde no Amazonas, ela veio enfraquecendo ao longo de alguns governos, mas chegou no pico quando veio a Operação Maus Caminhos. E depois, quando entrou esse rapaz, que é um estranho no ninho, né? É uma figura assim de desenho animado mesmo, né? As coisas que ele fala, né? Eu fico assim até impressionado quando eu vejo ele relatar mortes por asfixia. Ele relata como se ele fosse um repórter que estivesse dando uma notícia. Não vem uma lágrima nos olhos, não vem um sinal de revolta, não vem nada. Essa cortina de fumaça, sim, de vacinar em massa. Arthur, veja perdão, só um adendo aqui. Como repórter, como jornalista, eu já cobri várias tragédias. E nós, repórteres de profissão, nós nos emocionamos, nós chegamos até as lágrimas. Então, ele não, digamos assim, não representa
também, de fato, os jornalistas, os repórteres que vivem tragédias, que cobrem esse tipo de coisa. A gente se emociona. Então, também, pra gente, então, há essa ligação para nós jornalistas. Eu tenho certeza, Karine, tenho certeza disso, porque eu me emociono, minha esposa se emociona. Eu conheço 1000 pessoas que se emocionam. Exato. Quem é que não se emociona de saber que alguém estava sem oxigênio, que estava sem analgésico e amarrado no leito lá, se sacudindo todo, a gesta de morrer? Quer dizer, a morte é uma morte assim infame a que foram relegadas essas pessoas. Que a morte vem, mas que a morte seja digna, que a morte venha com respeito e não desse jeito. E essa história de saber de quem era a culpa do oxigênio, vamos ser claros. Um governador sério teria oxigênio. Eu deixei oxigênio na prefeitura. Tanto que o prefeito atual, dias depois de assumir, houve essa crise, e ele disse que cedeu da cota dele, ou seja, da cota que o Arthur deixou para ele cedeu oxigênio para o governo do estado. É uma coisa assim impressionante. O que me impressiona mesmo é a falta de sentimento. Parece coisa assim, um sociopata, sabe? Alguém que não sente dor, que não sente pena, que não sente inconsequente, que brinca com essa CPI. A CPI permite que ele brinque com ela, porque ele brinca com a CPI. Não vou porque estou vacinando. E outra coisa que eu queria falar com você, Cid e Karine, com vocês dois. Vejam bem, o governador promove, junto com a prefeitura, pelo que eu soube, uma grande vacinação, enfim. Eu pergunto, para isso tinha que ter vacina. Se tinha vacina, por que não fez antes? Se tinha vacina, por que não fez aos poucos, mas com rapidez e não com aquela lentidão que serviu para que muita gente mais morresse? Do jeito que fez, pessoas que não tinham tido nenhuma dose de vacina, eu pergunto, é possível ou não é possível que mais pessoas tenham contraído o Covid e que recebam a primeira dose já com Covid inserido no seu corpo? É uma coisa complicada. Se a gente tem alguma coisa boa para fazer, faça, não espere, não fique esperando. Na verdade, ele jogou uma cortina de fumaça pensando que o povo é tolo, e o povo do Amazonas está cada vez mais politizado e mais sábio, e sábio ele sempre foi, aliás, pelas próprias origens indígenas dele, mas ele está muito, é um povo que merece muito respeito mesmo, e que não tem sido tão respeitado assim. Muitíssimo obrigada, Arthur. Infelizmente, nosso tempo corre agora e temos que encerrar a nossa conversa, a nossa entrevista. Agradeço muitíssimo a sua participação, conversando com a gente hoje aqui no programa das 18 horas. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado, Karine. Obrigado, Cid. É uma honra ter falado mais uma vez pelos microfones da Rádio Mix. Um grande abraço, Normandinho, e todos vocês. Obrigado, Arthur. Boa noite. Ok, uma ótima noite para você. Uma ótima noite, bom trabalho. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. E vamos agora falar a respeito de uma escola da Rede Municipal de Educação aqui em Manaus que suspendeu as atividades por tempo indeterminado. Isso porque 2 profissionais de educação testaram positivo para a Covid-19. E a repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes para a gente agora. As aulas e atividades presenciais foram suspensas por tempo indeterminado na Escola Municipal Dr. Raimundo Nonato Magalhães Cordeiro, no Mutirão, Zona Leste de Manaus. A medida de interrupção aconteceu depois de que uma professora e a pedagoga da escola foram diagnosticadas com Covid-19 na última sexta-feira. Conversamos com a presidente do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, professora Elma Sampaio, que confirmou a infecção das profissionais de educação. Na escola Raimundo Nonato de Magalhães Cordeiro, que é uma escola municipal, houve 2 casos confirmados de Covid-19, de uma professora e da pedagoga da escola. Ambas acreditam que foram infectadas com o vírus da Covid no retorno das aulas presenciais, ao retornarem para seus trabalhos, porque elas estavam em casa, resguardadas, com saúde, e no momento em que retornaram,
passaram então a adquirir o vírus e comprovadamente estão com Covid. O esposo da professora, inclusive, também foi infectado e ele está, neste momento, internado no hospital Newton Lins com 80% dos pulmões comprometidos. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação de Manaus informou que, por medida de segurança, não há previsão para a retomada das aulas nem atendimento administrativo na unidade. A Secretaria não informou se os alunos dessa unidade de ensino estão realizando as atividades de forma remota. A CEMED, que monitora o caso junto à Fundação de Vigilância em Saúde, disse que fará na unidade uma testagem em massa nos demais servidores e alunos da escola. A unidade também vai receber uma sanitização. Segundo a presidente do sindicato, a professora Elma, o que aconteceu na Escola Municipal Dr. Raimundo Nonato Magalhães Cordeiro é um caso isolado, já que em outras escolas, profissionais já testaram positivo e foram apenas afastados de suas atividades. A suspensão das aulas que aconteceu na Escola Municipal Magalhães Cordeiro e a testagem que vai ser realizada nos professores e funcionários para detectar Covid-19 é um caso isolado. Nas outras escolas da SEDUC e da CEMED, onde estão sendo detectados casos de Covid-19, as aulas transcorrem normalmente, o que é um grande perigo para a propagação do vírus da Covid-19. As aulas nas escolas da rede municipal de Manaus foram retomadas no último dia 31 de maio. No início da tarde de hoje, a Asprom Sindical recebeu uma denúncia de que a Escola Municipal Governador Plínio Ramos Coelho também estaria na mesma situação, com profissionais infectados para o novo coronavírus, mas na unidade as aulas não foram suspensas até o momento. De janeiro até a última sexta-feira, quase 160 trabalhadores da educação faleceram por conta do novo coronavírus. Aqui em Manaus e também no interior do Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do boletim diário da Covid-19, traz o diagnóstico de 620 novos casos da doença, totalizando para 395.724 os casos aqui no estado do Amazonas. E ainda, segundo o boletim, foram confirmadas 15 mortes por Covid-19, elevando para 13.197 o total de mortes por Covid-19 no estado do Amazonas. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 17.600.000 pessoas com diagnóstico positivo para a doença, com 494.000 mortes. O país também soma 15.600.000 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, 7 horas e 3 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui no Amazonas descambou totalmente para o populismo. No início, Manaus viu o escândalo dos fura-filas, que até agora está impune. Depois viu grupos de pressão serem vacinados antes do que estavam na linha de frente do combate à pandemia. E agora, o governador do estado e o prefeito de Manaus disputam quem usa mais a vacinação para se promover. Wilson Lima tenta, de forma desesperada, melhorar a imagem já tão manchada pelas mortes na pandemia e pelas denúncias de corrupção. Davi Almeida, por sua vez, com uma gestão muito pouco apresentada até agora, tenta pegar carona na vacinação. Mesmo com todo esse populismo, o estado só conseguiu aplicar 6 de cada 10 vacinas recebidas até agora. Em outras épocas, o uso de recursos públicos para promoção pessoal era considerado ilegal. Agora parece que os órgãos de controle não enxergam o que está acontecendo. E sobra aos cidadãos do Amazonas se quedarem perplexos diante de tudo isso. 18 horas. E assim finalizamos a edição de hoje do programa 18 horas, do dia 17 de junho desta quinta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo e até amanhã. Boa noite, Cid. Buenas noches. Até amanhã.
Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.